Aleluia, aleluia. Pode sentar. Pode sentar, igreja. Que alegria a gente ver novas máscaras, como eu tenho brincado, né? Nós temos algumas pessoas nos visitando, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus ali, ó. Cezinho, Davi, aqui à frente também. Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria muito grande estar com vocês hoje, poder celebrar juntos ao Senhor hoje, nesse culto especial. E essa canção que nós cantamos, ela fala, eu não sei para você, mas fala muito comigo. É uma canção que a gente canta já há muito tempo, né? Muito conhecida. Mas se a gente não viver pela fé, e se essa fé não nos mover a romper algumas barreiras que precisam ser rompidas, a vida fica muito difícil, não fica? Eu não sei para você, mas a minha vai ficar muito difícil, se não for baseada, fortalecida, estruturada, alicerçada nessa fé em Jesus. Nós estamos no mês de agosto é mês de aniversário da igreja. Nosso tema deste mês é igreja relevante. Queremos ser uma igreja relevante, onde nós estamos, onde nós vivemos como igreja, e volto a lembrar, igreja não é aqui, nós não somos igreja aqui, nesse lugar, é isso? Nós somos igreja aqui, nesse prédio, nesse lugar, nesse endereço, é isso? Hã? Onde nós somos igreja, então? Hã? Pode falar alto. Onde eu estou, é isso aí. Porque eu sou igreja, você é igreja onde você está. Amanhã, segunda-feira, cedão, né, a hora que você levantar, uns mais cedo, outros mais tarde, 7 horas, 5 horas, 6 horas, eu não sei a hora que você vai levantar. Mas a hora que você acordar amanhã, acorde com esse sentimento e com essa convicção. Eu sou igreja agora, acabei de acordar como igreja. E preciso ir para o meu campo de ministério, para o meu campo missionário, lá no meu trabalho. E lá eu vou ser igreja. Ou eu vou sair para fazer compras, e lá no supermercado onde eu vou, lá eu vou ser igreja. Porque nós somos igreja enquanto vivemos, amém? Eu e você somos igreja de Cristo, e nós temos falado ao longo dessa série, né, nós estamos usando Jeremias capítulo 29, alguns textos ali, alguns versículos do capítulo 29 de Jeremias. Nós vamos ler novamente hoje esse mesmo texto, não tem problema, a gente precisa ler, reler e reler, até que a gente saiba de cor isso aí. Mas ao longo dos últimos domingos que nós falamos sobre esse tema de uma igreja relevante, nós falamos um pouco sobre uma igreja que vê a bênção e que entende a bênção do trabalho, e que nós temos que trabalhar assim, dando tudo o que nós temos, o que nós somos, porque somos igreja e precisamos sim cumprir um propósito de Deus. Então o trabalho é bênção do Senhor. Nós vimos no outro domingo que a igreja precisa crescer com maturidade, precisamos ser maduros como pessoas, maduros espiritualmente, para que possamos ser relevantes. E hoje nós vamos ver que uma igreja relevante, ela precisa ter firmeza de doutrina e de fé. É isso que precisamos. Não podemos ser relevantes se não tivermos baseados numa doutrina muito bíblica, 100% bíblica, e vivenciar, e viver, experimentar e praticar uma fé 100% genuína, verdadeira. Não tem como viver nada pela metade. Ou você é, ou você não é. Não tem, eu sou mais ou menos. Mais ou menos, no reino de Deus não existe. Ou é, ou não é. Então, abra sua Bíblia lá, em Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 14, um texto que lemos já nesses últimos domingos, e vamos ler de novo. Não tem problema, abre aí. Já sabe de cor, só acompanha então, mas não vai ser projetado essa primeira parte do texto, tá bom? Você vai acompanhar na sua Bíblia, você que está em casa também, acompanha aí com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versos 4 a 14. A partir do verso 4 diz assim, estou lendo na nova versão internacional. Verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia.
Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, e escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para este lugar, para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Baixe tua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos ler e reler e ler novamente a tua palavra, e cada vez que nós lemos um mesmo texto, como é precioso como o teu Santo Espírito pode falar conosco, e cada vez que lemos fala de algo diferente, nos aponta algo diferente, transforma, mexe, incomoda o nosso coração com algo que o Senhor mesmo quer falar a nós. É isso que nós pedimos agora, Pai. Que o teu Santo Espírito possa com liberdade falar aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo tem a nos dizer. Estamos com as nossas mentes, nossos ouvidos abertos, nossos corações prontos, sensíveis à voz do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sabe, não dá para ser uma igreja relevante se nós ficarmos movidos ou envolvidos, ou se nós ficarmos à mercê de qualquer coisa que ouvimos, de qualquer ensinamento que se ouve por aí, de qualquer doutrina que é ensinada por aí. Esse texto que lemos, e o texto que nós vamos ter de destaque hoje, é o versículos 8 e 9, que diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês hoje os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Será que a gente vive isso hoje? Puxa, pastor, esse texto foi escrito sei lá quanto tempo atrás, sei lá quantos anos antes de Jesus voltar. Antes de Jesus voltar, Jesus não voltou ainda, né? Antes de Jesus nascer, né? Foi lá escrito há tanto tempo, será que acontece hoje ainda? Será que hoje ainda tem ministros que falam em nome do Senhor, e o Senhor está dizendo: olha, cuidado, tem algumas pessoas aí que estão falando em meu nome, mas eu não os enviei. Será que acontece hoje? Será que acontece hoje? O irmão Gabriel levantou a mãozona lá assim, é isso aí, acontece mesmo. A gente está cheio disso. É triste, infelizmente é muito triste. Mas é verdade. E para que nós sejamos uma igreja relevante, vivamos como igreja relevante, e aí aqui eu quero que nós entendamos que essa palavra não é para nós como igreja simplesmente como esse corpo reunido,
E como nós temos frisado, para que eu e você, individualmente como igreja, fiquemos atentos, estejamos preparados para isso, para enfrentar isso. Nós precisamos viver uma doutrina que é 100% bíblica. Precisamos viver uma fé cristã genuína. Nós precisamos viver baseados, então, nesse conjunto de ensinamentos. Sabe, o termo doutrina quer dizer que ele deriva do latim doctrina. Eu não sei se falar essas coisas de latim, tá? Mas é quase igual, doutrina. É um conjunto de ensinamentos que se baseia num sistema de crenças. Um conjunto de ensinamentos que se baseia num sistema de crenças. A doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Isso é um conceito geral de doutrina. Não existe só a doutrina cristã, existem muitas doutrinas por aí, não é verdade? Quando você ensina algo para o seu filho, quando você está criando um modelo de educação para o seu filho em casa, você está criando uma doutrina, você está doutrinando o seu filho naquilo que você acredita, ou naquilo que ele precisa fazer. Quando a gente, como igreja, anda de acordo com uma doutrina, essa doutrina não pode ter absolutamente nada fora desse livro. Ela tem que estar 100% baseada neste livro. Quando você ouvir alguém ministrando algo para você, a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa é dizer assim: onde é que está o fundamento bíblico disso que você está me dizendo? Tem? Se a pessoa titubear ou não te der um fundamento claro, completo, muito bem fundamentado, primeiro cuidado. E depois, minha dica para você, não aceita não. Procure na palavra de Deus o que a palavra de Deus tem a te ensinar. Mas a gente falou também de fé. Fé é um sistema de crenças religiosas. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Fé é uma palavra usada, inclusive, no meio público. Alguns agentes públicos têm o que a gente chama de fé pública, não é? Por isso que quando você vai num cartório reconhecer firma da tua assinatura, aquele agente cartorário lá, né, ele tem uma atribuição de que ele tem algo que, quando ele diz que aquilo é verdade, é verdade. Por isso que você autentica lá. Isso é uma fé pública. Ele tem uma autoridade, o que ele assinar ali dá credibilidade para aquilo que foi feito. Quando a gente fala de uma fé cristã, a palavra de Deus já traz para a gente como essa fé ela deve ser desenvolvida, como essa fé precisa gerar credibilidade no nosso coração. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando eu falo da minha fé em Cristo Jesus, quando eu falo de ter uma fé baseada na palavra, é esse tipo de fé que a palavra me ensina, é esse tipo de fé que a palavra espera que eu tenha. Romanos 8, 24 e 25 diz assim: pois nessa esperança que fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Sabe, a sua fé em Jesus precisa ser baseada naquilo que Ele está produzindo no seu coração, que você ainda nem viu, nem enxergou, nem percebeu. Mas a sua fé vai te levar a acreditar. Quer um teste rápido? Alguém aqui já foi para o céu e voltou para ver como é que é o céu? Ou você já conversou com alguém que foi para o céu? Eu espero que não. Eu espero que não, até porque se eu for para o céu, eu sinto muito, eu não vou querer voltar para contar para ninguém, não. Eu vou ficar lá. A gente crê em algo que a gente ainda não vê, porque essa palavra, ela promete algo espetacular, maravilhoso para nós, e que só consegue experimentar quem tem um encontro com Jesus, senão fica só algo que eu estou dizendo contra algo que a outra pessoa está ouvindo. Não é verdade? Como que você prova a sua fé em Jesus?
a sua vida. A fé é algo individual. A sua expectativa, a sua experiência é algo individual. Todos nós precisamos viver baseados num sistema de crenças, num sistema de doutrina, numa fé. Até aquele que não crê, precisa crer que não crê em nada, não é? Então, todos nós vivemos. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Nós professamos uma fé cristã e vivemos debaixo de uma doutrina, de uma denominação chamada batista. Nós somos batistas, não é isso que a gente fala? Quem aqui sabe, conhece o pacto das igrejas batistas, ou o pacto doutrinário das igrejas batistas? Você já leu? Você conhece? Você está vivendo em cima de uma doutrina que você não conhece? Então eu vou ler para você. Se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. O Pacto das Igrejas Batistas diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra de Deus, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos e suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações, para a proclamação do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter o cuidado uns dos outros e lembrarmos-nos uns dos outros das orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja de mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém? Esse é a doutrina, essa é a base da doutrina que rege você, quando você escolheu estar aqui. Essa base precisa ser totalmente centrada neste livro. Eu não sei se você prestou atenção, mas para mim está 100% baseada neste livro. Para vivermos e para sermos relevantes, precisamos conhecer essa doutrina e precisamos viver essa doutrina. E nós vamos ver, a partir desse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje, alguns fundamentos de fé, para sermos uma igreja relevante. E o primeiro deles que eu quero trazer para vocês são valores e princípios morais. Não dá para ser relevante se nós não vivermos valores e princípios morais na sociedade em que vivemos. É muito triste, mas infelizmente, os valores e princípios que muitos de nós e muitos que se dizem cristãos, infelizmente não comprovam, não corroboram com a fé que professam.
Será que tem alguma coisa desse pacto que nós lemos aqui que você não está cumprindo? Se tiver alguma coisa que você não está cumprindo, você sinto muito, você não está agindo de acordo com a fé que você professa. A gente tem uma tendência a viver um dualismo na nossa maneira de agir. Sabe, essa questão de você separar, de fazer uma dicotomia entre o que é ser espiritual e o que é secular. Aquela coisa de que aqui onde eu estou, eu vou agir de acordo com o que é mais conveniente para mim. Se é conveniente para mim usar a minha estrutura ou a minha roupa espiritual, a minha roupa de cristão, eu uso. Mas se é mais conveniente, eu falo assim, é uma prática comum, né? Todo mundo está fazendo, então não tem problema. Eu não preciso ser tão espiritual aqui. Eu posso, né? O jeitinho brasileiro acontece muito fácil, sabe? O legalismo é uma outra coisa que atrapalha vivemos valores e princípios morais. Sabe aquela pessoa que é tão certinha, que quer ser tão certinha, que fica preocupado com a vírgula, se está no lugar certo ou não, se você fez, se você cumpriu todos os ritos mesmo. Não sei se você já teve contato com gente assim, eu já. E que decepção foi? Que decepção foi? Quando a gente descobriu que aquele nosso irmão, que era o primeiro a reclamar, o primeiro a querer que as coisas funcionassem todas muito certinhas. Quando foi triste, quando a gente descobriu que ele em uma outra cidade tinha uma outra família, com uma outra mulher e outros filhos. Um legalismo excessivo, mas que não representava uma fé genuína, um coração transformado. Sabe aquilo que eu misturo, o sagrado e o profano? Não, nós estamos aqui dentro da casa do Senhor. Irmão Enéas, a partir da semana que vem, o irmão corta a bateria, porque bateria não é do Senhor. Esse lugar é santo. Já ouviu isso? Um excesso que não vem de Deus. Algumas justificativas que a gente usa para explicar, né? Mas eu fiz isso porque também, você precisa entender, né? Eu estava sendo pressionado. Não era bem assim. Sabe, a palavra de Deus ensina vários princípios e valores morais. E a sociedade vive a partir desses princípios e valores morais. Quer ver alguns? Honestidade, respeito pelo próximo, responsabilidade, cooperação, lealdade, empatia, liberdade, altruísmo, gratidão, disciplina, fidelidade, confiança, valentia, prudência, justiça, perseverança, paciência, modéstia, gentileza, generosidade, solidariedade, compaixão, integridade, espírito de cooperação. A sociedade vive isso, não vive? Ou não vive, mas fala desses princípios morais. Não fala? Espera-se que se viva assim, socialmente falando. Não precisa estar dentro da igreja, não precisa ser cristão para isso. Mas é interessante que a palavra de Deus nos apresenta esses princípios morais, de uma lista de valores morais, que se a gente for olhar, ele abrange tudo isso, se desdobra em todos esses princípios morais que o mundo também fala, que o mundo também defende. Só que a palavra de Deus chama isso de fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Está ali, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que legal. Contra essas coisas o quê? Não há lei. Se você fizer isso, você não vai sofrer punição. Você vai sofrer punição porque você é uma pessoa alegre? Você vai sofrer punição porque você está promovendo a paz?
Você vai sofrer punição porque você está sendo amável, bondoso com alguém, paciente, fiel. Ó, está preso porque você foi fiel à sua esposa. Vai pagar uma multa porque você fez o bem por irmão ali. E o texto continua: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você vive, se você diz que o Espírito de Deus vive em você, por que você não mostra isso? Por que na sua maneira de andar, de agir, de se comportar, de fazer negócio, você não mostra isso? Onde é que estão os seus princípios? É só na igreja que vale? Interessante é que se você olhar na tua Bíblia depois dos versos anteriores, Paulo fala sobre as obras da carne, que são totalmente opostas ao que o fruto do Espírito produz. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas, ou essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Valores morais distorcidos. Se você pratica isso, você não é uma igreja relevante, você não é um discípulo relevante, mas você não vai herdar o reino de Deus. Aí você vai dizer assim para mim: mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fui imoral, nunca fui idólatra. Nunca promovi dissensões, nunca me envolvi em nada de facções, né? Nunca me embriaguei, nunca... Será mesmo? Vamos fazer uns testes? O que acontece quando você está sozinho, só você e o seu computador ou o seu celular lá no seu quarto? O que você acessa? Somente coisas morais? Ou você está sendo um imoral virtual? De repente não é no quarto, mas é naquela viagem de trabalho. Ou o que significa então quando você conquista algo, um bem, e aquilo passa a ser o mais precioso para você? Aquilo você não compartilha com ninguém, porque afinal de contas, nossa, eu paguei muito caro nisso. Não dá para emprestar. Idólatra. Você está idolatrando algo no lugar de Deus. E o que a gente pode dizer então quando a gente está lá naquele almoço gostoso, né? E aí, o Adriano que entende bem disso aí, cadê o Adriano? Olha lá, né? Tirou aquela alcatrona assim, né, Adriano? Aquele filézão de alcatra da grelha. Aí você corta, mas o maior pedaço é meu. O que é isso? Egoísmo? Você não vai herdar o reino do céu. Engraçado como a gente traz para o dia a dia, a gente consegue enxergar que não tem escapatória. Não tem como fugir. Essas obras da carne, elas estão permeando a nossa vida o tempo todo. E se eu não buscar viver um padrão moral, segundo os padrões morais que a palavra de Deus ensina, se eu não buscar vivenciar tudo isso que o fruto do Espírito vai gerar em mim, sinto muito. Você não vai ser uma igreja relevante, você não vai herdar o reino dos céus. Sabe, se não nos arrependermos e não desenvolvermos uma fé verdadeiramente genuína e um coração que reconhece que somos fracos e somos falhos e precisamos nos arrepender e reconhecer e viver na total dependência de Cristo, nós nunca vamos conseguir ser relevantes. Eu e você não
Não podemos bater e nunca vamos ter condições de bater no peito e dizer assim, deixa comigo que agora eu sei o que eu tenho que fazer. Primeira vez que você fizer isso, o passo seguinte é queda. Não tem como fugir. Só em Cristo podemos ser santos. Só em Cristo podemos viver um padrão moral de santidade. Um segundo fundamento de fé para sermos uma igreja relevante é uma ética e uma conduta coerente. E aqui, mais uma vez, a gente se ajusta naquilo que é conveniente. Lá na minha casa, na minha família, eu sou assim mesmo. Por quê? Afinal de contas, né, eles me amam, então eles têm que me aceitar como eu sou. Lá fora, não. Lá no meu trabalho, eles não me conhecem, então eu tenho que ser cordial, tenho que ser generoso, né? Até porque eu dependo daquilo, eu tenho, né? Mas também lá no meu trabalho, eu preciso crescer, eu preciso alcançar o cargo mais alto, então eu também posso usar de algumas estratégias aí, né, de algumas artimanhas para que eu possa crescer. Não importa muito como isso vai acontecer, quem vai sofrer no meio do caminho, os 4 ou 5 que eu vou matar, mas não tem problema. Lá é trabalho, é outro ambiente, lá é outra situação. Não confunda, pastor, uma coisa é aqui, outra coisa é lá. Você não conhece, o mundo aí é o mundo cão. Não é assim? A gente precisa sobreviver. E nesse mundo cão, se você não andar de acordo com a regra do jogo, não rola. Né? Se eu tiver que pagar tudo o que eu tenho que pagar, não sobrevivo. Como é que faz? Eu tenho que dar o meu jeitinho. Todo mundo faz. Né? Aí quem é pai e mãe aqui é a frase padrão que fala para o filho. O que você responde para o teu filho quando o teu filho fala, pai, deixa eu ir lá naquela festa, né? Filho, não dá. Pai, mas todo mundo vai. Aí o que você responde? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E na igreja? A gente também age por conveniência na igreja? Ou a gente age entendendo que quanto mais eu fizer, quanto mais eu servir, quanto mais eu me envolver, quanto mais ministério estiver sob a minha responsabilidade, mais espiritual eu sou? É assim? E aí você acha que com tudo que você faz, tua coroa lá no céu vai estar cheio de brilhantinhos novos, porque eu participo de 327 ministérios, então eu tenho minha coroa mais rechonchuda, né, mais recheada de brilhantinho. E lá os brilhantes são generosos, né? A coroa celestial não é brilhantinho pequenininho, não, aqueles grandão mesmo, pesado. Ó. A cabeça vai ficar meio curvada assim. Ai, gente, sabe? O problema é que ao invés de nós lidarmos com as coisas seculares e cotidianas, como lidamos com as coisas de Deus, nós fazemos exatamente o contrário. Nós lidamos com as coisas de Deus como se a gente estivesse lidando com as nossas coisas do dia a dia. Eu quero te dizer que você não é ou não vive 2 vidas. Você é um só. E se você diz que você é discípulo de Jesus, viva como um discípulo de Jesus onde você estiver. Senão você não vai ser relevante. Você vai ser só mais um nessa multidão no meio desse mundo cão. Mais um latido. Só isso. Mais nada. Sabe? O que Deus fala para aquele povo que estava exilado,
Se a gente for trazer para nós, se você entender e absorver aquilo que Deus fala para aquele povo, é muito forte. Deus fala que os profetas são incentivados a terem sonhos pelo povo. O povo mesmo incentiva o profeta a profetizar aquilo que é bom para eles, porque afinal de contas está tão difícil. Traz uma palavrinha de conforto para a gente, né? Dá uma motivada aí no ego, que estou precisando. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente? Os nossos profetas de hoje trazem aquilo que é mais conveniente, porque o povo sofre demais. Coitado do povo da Igreja Batista Vida, está sofrendo demais. Não dá para bater muito, né? Vamos devagar. Com Deus não é assim. Não dá para ser assim. Cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está querendo ouvir. Talvez o que Deus está dizendo para você vai ter que mexer com você, vai tirar você de um comodismo, vai tirar você da tua zona de conforto, vai dar trabalho. E talvez dê muito trabalho, sim. Porque o que o povo precisava naquele momento era trabalhar, era produzir, era fazer algo relevante. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Viva sobre padrões éticos, sobre padrões morais, e trabalhe, produza. Faça a sua parte. Eu, o seu Deus, vou fazer a minha no tempo certo, faça a sua. Não dá para ouvir qualquer coisa como palavra de Deus. A única verdade, a única fonte revelada, inspirada. E não é esse livro que eu estou segurando aqui na mão, não é o livro físico, tá? Isso é só um livro. Mas o que traz esse livro, as palavras que estão dentro desse livro, tem poder. Talvez você vai usar a Bíblia no teu telefone não tem problema. Vale também. Porque é a palavra de Deus que está ali. Não é o meio que você usa para ler, mas é o que essa palavra tem de conteúdo, que é poder para transformar a sua vida e para transformar a minha vida. Não é o que você ouve por aí. Não são as mensagens que você ouve. Eu quero te dar uma dica, cuidado. Cuidado com as fontes que você está ouvindo e cuidado com o volume de informação também. De repente você está ouvindo coisa boa, é verdade, mas é tanta coisa uma atrás da outra, porque você consegue 24 horas hoje ouvir a palavra de Deus sendo ministrada aí no seu telefone, não é verdade? Você tem canal do YouTube, você tem podcast, você tem o que você tiver, e você fica 24 horas ouvindo pregadores. E não estou falando dos maus, não, estou falando dos bons. Mas a minha pergunta para você é, de tudo que você ouve, de todo esse volume que você ouve, o que você já colocou em prática? Está gerando transformação na sua vida? Você está conseguindo absorver e colocar em prática tudo isso? Se não, meu irmão, minha irmã, para um pouco. Concentre em algo, aprenda aquilo e pratique. A gente aprendeu uma lição muito preciosa com o pastor Avelino Ferreira, não sei quem conheceu o pastor Avelino, português. Ele inaugurou essa igreja aqui, não foi? Na inauguração da igreja ele estava aqui, ele fazia parte da... O pastor Avelino me ensinou algo precioso demais. Ele dizia assim, sabe, não se preocupe em conhecer tudo da Bíblia. Não se preocupe. Se preocupe em o que você conhecer, colocar em prática. Não estou dizendo que você não tem que estudar a Bíblia, estude muito. Mas só estudar e não colocar em prática, você só vai ser mais um desses que Deus não enviou. Você só vai conhecer
para usar quando for conveniente. Pratique o que você conheça. A palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. É ela que vai reger as nossas escolhas e as nossas decisões. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, 12 e 13. Vai aparecer aí também, mas leia na sua Bíblia. Abra junto comigo, Hebreus 4, 12 e 13. Sabe, às vezes está parecendo difícil viver uma vida relevante, viver um padrão de vida ético, moral relevante. Hebreus 4, 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar você e destroçar você, e separar tudo, quebrar tudo. Você só vai conseguir ser relevante e viver uma vida moral e ética dentro dos padrões que Cristo ensinou, se você permitir que essa palavra te quebre, te despedace, te desmonte inteiro. Se não for assim, não adianta. Aí você vai falar assim, puxa, mas isso é muito difícil, eu não consigo. E não consegue mesmo. Sozinho você não consegue. Mas a esperança que a gente tem é que teve alguém que conseguiu e que conquistou isso para nós, e foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através dele você pode se experimentar, e através da presença do Espírito Santo em você, quando você entrega a sua vida para Jesus, essa presença te molda, te quebra, e essa palavra penetra no mais profundo do seu ser. E começa a transformar você de uma maneira que você não é nem capaz de imaginar. Uma maneira que você nunca sequer pensou que podia acontecer. Sabe, coisas que você nunca pensou, que você nunca entendeu, você vai começar a pensar e entender. Porque não vai ser você, vai ser o Espírito Santo em você. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, lá no começo do capítulo, ele diz assim, olha, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós não éramos merecedores da graça de Deus, ou melhor, nós éramos merecedores da ira de Deus. A partir do verso 4 ele diz assim, que Deus é rico em misericórdia, e pelo seu grande amor com quem nos amou, nos deu vida em Jesus Cristo. Amém? E o verso 8 desse capítulo 2 de Efésios diz assim, pois vocês, nós que somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus, não por obras, para que possamos, não por obras, para que nós, meu texto aqui está tão esquisito, não por obras, nada do que nós possamos fazer para que nós não possamos nos gloriar. É que eu não copiei o texto aqui, me bananou minha cabeça, eu estava querendo ler uma coisa e estava aparecendo outra aqui. Não por obras para que ninguém se glorie, não é isso? Sabe por que Jesus conquistou para você na cruz? Porque você não podia conquistar, nem eu. Nós éramos merecedores dessa ira. E por isso que se a gente for tentar viver por conta própria, nós não conseguimos viver esses padrões morais, esses padrões éticos que a palavra de Deus exige que nós vivamos. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que é só Ele que pode nos levar a isso. Por isso que é só através dele que nós podemos ser uma igreja relevante e que vive baseados numa doutrina fundamentada na palavra e que vive uma fé genuína, que transforma primeiro as nossas vidas, que nos molda, que nos quebra, que nos despedaça, mas que a partir daí a gente vai poder viver a plenitude do Evangelho, a plenitude da graça, a plenitude da fé, que transforma as nossas vidas.
Você quer viver movido por essa fé? Você quer viver de maneira relevante, baseado na palavra de Deus e movido por essa fé? Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar seus olhos. Quero convidar você a examinar, a olhar para dentro de você. E quero convidar você a olhar para a sua história, para a sua caminhada de vida, para a sua caminhada de vida cristã. E olhar para dentro de você se esses valores morais, se esses princípios morais que a palavra de Deus ensina e exige que você viva, foram realmente praticados, sabe? Sabe aquelas pequenas coisas que a gente comentou aqui? Aquelas coisas do dia a dia que socialmente são até mais ou menos aceitas, porque não tem nenhum problema. Mas nos torna tão indignos quanto mais vil pecador. Quais são os valores que têm regido a sua vida? Na hora de escolher, o que você escolhe? A vida? A Cristo? Pagar o preço? Ou você escolhe a comodidade, o bem-estar, aquela emoção momentânea? Olha para a sua vida. Como está a tua ética no que você faz? No trabalho? Na escola? Na família? Na vizinhança? No fazer negócios? Você vive uma fé coerente, uma conduta coerente? O que eu quero é desafiar você. Se Jesus ainda não é teu Senhor, não é teu Salvador, se Ele ainda não é dono da sua vida, se você ainda não reconheceu de verdade Ele como dono da sua vida, eu quero convidar você a fazer essa escolha agora. Eu não estou falando de tempo de cristão, de tempo de religião, não estou falando de quanto tempo você é membro de uma igreja, eu estou falando de transformação genuína em Jesus. Talvez seja a hora de você olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero, a partir de agora, viver de maneira plena, intensa, completa, essa vida relevante que o Senhor promete, essa vida abundante que a Tua palavra promete. E eu só vou conseguir isso se o Senhor estiver comigo. Faz uma oração. Faz uma oração junto comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu não quero mais viver me enganando. Eu cansei. Eu cansei dos padrões do mundo. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha. E reconheço o Teu sacrifício por mim. Habita no meu coração. Faz dele morada e transforma e renova e quebra tudo que precisa ser quebrado e transformado. Que a Tua palavra tenha liberdade de penetrar no mais profundo do meu ser e de dividir e de separar aquilo que precisa ser transformado. Me dá uma nova mente, me dá um novo coração. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. E talvez você
além de fazer essa oração, você precisa reafirmar o seu compromisso de ser relevante onde você está. Talvez você tenha se deixado levar por tantas coisas que a rotina e o dia a dia oferece. Tudo tão normal, tudo tão a mesma coisa, e aquilo começou a esfriar no seu coração, e você hoje está sendo desafiado a dizer assim: Deus, eu quero mais. Eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero mais fundo. Não importa o que vão acontecer, não importa o que vai acontecer, não importa o que vão dizer. Eu quero experimentar o ser relevante verdadeiramente, viver uma fé genuína, ou viver uma fé baseada nos princípios da tua palavra, uma doutrina, um sistema de crença que é 100% baseado na tua palavra. Se é isso que você quer, eu quero convidar você a ficar de pé, dizendo assim: eu quero. Eu quero ser essa nova pessoa em Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você quer mais, experimentar mais, assim como Jesus publicamente pagou o preço por você, você também publicamente vai dizer: eu quero mais. Amém. Louvado seja Deus. E enquanto nós oramos, se você quiser ainda ficar de pé, fique no seu lugar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque a tua palavra transforma as nossas vidas. Sua palavra mexe conosco, nos impulsiona a olhar para os nossos corações, para a nossa maneira de viver, para os nossos padrões de crença, para o nosso padrão de fé, da fé que professamos, mas que nem sempre praticamos. Deus, obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações e promove transformação. E esses meus irmãos e irmãs que estão aqui em pé, e aqueles que estão em casa também cultuando ao Senhor conosco, que estão tomando essa decisão, eu peço que o teu Santo Espírito agora possa, de maneira muito transparente, muito viva, confirmar essas decisões, esses compromissos, que não seja só uma emoção, mas que seja algo vinda do coração, e que amanhã, e depois de amanhã, e durante toda a vida, isso ressoe nos nossos ouvidos, como um compromisso com o Senhor. Que a nossa vida diária reflita a tua glória, que a nossa vida diária possa ser uma vida relevante, e que possa promover a transformação daqueles que estão perto de nós, porque vai ser a sua luz brilhando através de nós, vai ser a presença do Senhor em nós. Obrigado, obrigado, continua conosco, e é no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, amém. Pode sentar. Nós vamos cantar uma canção, e você que está acompanhando conosco, cultuando aí pela internet, vai ter um número de WhatsApp aí aparecendo. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco, nós queremos ajudar você. E se você que está aqui, também, talvez você não tenha manifestado essa decisão, mas se você quiser uma ajuda, fala comigo, nós queremos caminhar junto, para que a gente possa crescer e nos fortalecer como Igreja de Cristo. Nós vamos cantar essa canção, uma canção muito especial, que fala da ação de Jesus, que veio para nos salvar, e que essa canção possa falar ao seu coração. Ele
Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, Ele vem para te salvar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho, o teu único Filho, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Louvado seja o teu nome, obrigado, porque o Senhor Jesus veio para nos salvar. E pela graça do Senhor, esse amor sem limites, sem medidas, nós fomos alcançados e salvos por meio da nossa fé em Cristo. Esse Cristo que morreu, mas que vive, está sentado à direita do Pai, e que um dia voltará para nos buscar. E nós queremos, como igreja, estar preparados para a tua volta, como uma igreja relevante, uma igreja fiel, uma igreja que cumpre o seu propósito, onde o Senhor nos colocou. E agora nós pedimos que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, o teu povo, e com todo o teu povo, espalhados por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Nosso culto está terminando, mas não saia sem dar um oi, sem dar um abraço, né? Sim, desse jeito aí, sei lá como. Deus abençoe a sua semana. E lembre-se, você é a igreja. Seja relevante onde você estiver.